Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 8 de agosto de 2024, estamos chegando com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe bem, na próxima 1 hora, o nosso debate é sobre uma sociedade mais igualitária, mais justa para todo mundo. Por isso, nosso foco é falar de agroecologia, saúde, alimentação, direito dos povos, é claro, sem ignorar o que está acontecendo no país a respeito de política, economia, política exterior. A gente segue falando sobre Venezuela aqui no Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, te acompanho nessa boa prosa que está começando agora e eu trago os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Uma conversa exclusiva com o cantor e compositor Di Mello, que está às vésperas de completar 50 anos do primeiro disco dele. A gente vai falar sobre isso. Remo e Inclusão. Projeto em Brasília leva estudantes da rede pública ao Lago Paranoá. Paris 2024. Brasil tem condições de superar recorde de medalhas de Olimpíadas de Tóquio. Venezuela. Oposição autoproclama Edmundo Gonzalez como presidente eleito e incita Forças Armadas à desobediência no país. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. E o Bem Viver de hoje tem a honra e a alegria de receber ele, Di Mello, muito conhecido também como o Imorrível, diretamente do Recife. Ele que tem bastante da sua base aqui em São Paulo, onde gravou com o Hermeto Pascoal, Jair Rodrigues, entre outros grandes nomes da música brasileira que gravaram, regravaram, fizeram muitas composições. Ele que está prestes a completar 60 anos de carreira, 50 anos do lançamento desse álbum aí clássico, que leva o nome dele, Di Mello, e é muito reconhecido não só no Brasil como internacionalmente. Recentemente, depois de mais de 30 anos de lançamento, ele voltou a revigorar nos tops de parada internacional, aí para outros artistas internacionais que tiveram aí contato com essa grande obra, que segue aí repercutindo muito e com certeza vai seguir, porque é um trabalho único, fundamental do funk, soul, jazz, tem muita coisa envolvida no trabalho dele. A gente vai falar sobre isso, mas antes de tudo, Di Mello, muito obrigado pela disponibilidade para nos receber aqui no Brasil de Fato, uma alegria poder falar contigo, viu, amigo? A satisfação a satisfatoriedade plena é minha, é uma honra, é mais que um privilégio. Diz que pessoas sensíveis sempre emocionam e fascinam. O gostar não se explica, simplesmente se aplica. E a vida é una. Se nela você não faz aquilo que tem lhe prazerá, se você está aqui, não sabe até quando irá ficar, nem há como considerar o que possa vir a ser ou se chamar. Viva! Ninguém jamais conseguirá viver as suas emoções. Grande Lucas! Que lindo, Di Mello, que lindo. Já desde começar então te perguntando sobre isso, essa poesia que está tão presente na tua fala, no teu cotidiano, quem acompanha teu trabalho, teus shows, vê que você sempre se manifesta de uma maneira que você utiliza as palavras numa cadeia ali construtiva, unindo versos, prosa. É algo realmente natural ou existe um personagem Di Mello que se comunica pela poesia? É algo que faz parte de ti ou do músico, digamos assim? Não faz parte do dia a dia. Eu convivo com isso, com arte, né? É música, é poesia, é viola, é pintura, é entalhe. Agora estou fazendo até uns colares incrementadíssimos. Uma loucura, não para. É fluidificando sempre. Essa é a ideia. Deixa então Esse é o momento. Sobre isso de não parar, né, de estar sempre aí continuando, já são 60 anos de carreira basicamente, 50 anos esse grande álbum, vamos falar mais sobre ele, mas antes deixa eu te entender um pouquinho se você vai fazer jus ao nome do Imorrível e esses primeiros 60 anos, é a primeira parte, digamos assim, de mais 60 que vem por aí, como que você está se enxergando nesse momento da sua carreira? Olha, eu estou sempre em escala ascendente, crescente, não é? Se eu marcar comigo, eu furo. Estamos trabalhando linha direta. Esse final de semana mesmo tivemos 2 shows em Uberaba e Ribeirão Preto. E assim, eu não paro. Eu viajo o tempo todo. Não faço turismo, detalhe. Eu só viajo trabalhando. Aí faço a unificação das duas coisas. O útero ao agradável.
mas não saio assim para passear, essas coisas não faço, entendeu? Só Eu trabalhando. sou mais focado aqui no trabalho. Sim, fale-me. E tu se estabeleceu bem aqui em São Paulo? Na verdade, você está em Vargem Grande Paulista, né? Que é, digamos, a região Vargem Grande Paulista. grande, já um pouquinho mais afastada do centro urbano. Foi uma maneira de você conseguir se posicionar em São Paulo, essa grande metrópole, de Melo? Não, você sabe que eu sempre morei em São Paulo. Morei em Rio de Janeiro também, mas assim, São Paulo é minha base, por assim dizer. E eu gosto muito de São Paulo, eu me adaptei muito bem aqui. Nos primórdios, quando eu vim a primeira vez com o Vanderlei, era frio e garoa. Como eu era praieiro, desandei, né? Voltei Recife. Continuei fazendo minhas coisas, trabalhando, criando, recriando e tentando recriar. Esse é o caminho, não é? O que me faz feliz? O meu trabalho. Eu gosto do que faço e vou procurar cada vez fazer melhor. E o som está um estardalhaço, não está brincadeira, não. Nem Santo Antônio com gancho conseguirá segurar. Todo mundo dançando, cantando, participando. Muito louco. Esse disco de 75, que vai virar 50 anos próximo ano, é uma festa em cores, cores, flores, luzes, perfumes e sabores. É incrível. Tem uma pitada de tudo, né? Ele é samba rock, ele é soul, tem um pouco de romantismo, ele é samba, ele é tango. É louco, é um disco palco. E os shows são assim, dosados para não esclerosar, são som de todos os discos, não é? As músicas embaladas, mescla com poesia e a coisa está seguindo, né? Cada vez mais gente chegando, se aproximando e curtindo o som. Os lugares, graças a Deus, são lotados e o pessoal canta, dança, interage, é uma loucura muito grande. E quem olha e que não acredita, quem não conhece e passa a conhecer, acredita menos ainda, mesmo no que está vendo. Sim. O som inteiramente jovem, festivo, muito balanço, é bem legal. Super atual, segue influenciando, segue sendo Super, inovador. Não é à toa que recentemente super, ele passou por um processo de redescobrimento, né, de Melo? Conta um pouquinho como que é foi isso. É um verdade. álbum de 75, mas nos anos 2000 ele apareceu até num clipe do Black Eyed Peas. Enfim, conta um pouquinho como que foi essa história do álbum voltar. Era algo que você esperava? Naquele momento, quando ele foi lançado, você sentiu que ele poderia ter sido mais impactante do que foi? E digamos que foi um impacto diluído ao longo das décadas? Então, o que acontece? A minha insatisfação fez com que eu me afastasse. Imagine você, eu tinha música gravada por Vando, por Jair Rodrigues, que vendiam muito na época. Tinha o meu disco tocando, saía de uma rádio, estava na outra, tocava o disco inteiro. E aí fui receber o trimestre de direito autoral, me deparei com 11 cruzeiros. Quer dizer, me fizeram me sentir assinando um atestado de imbecil. Como na época eu era muito jovem e rebelde, eu saí de cena. Se fosse hoje, eu ia constituir um advogado e resolver o problema. Mas tudo é tempado, tudo é prazado, nada acontece por acontecer, tudo tem sua razão de ser e serve para amadurecer. Hoje eu estou no meu melhor momento em termos de criação, composição, tocando, cantando, dançando. É um show balançado inteiramente. Quem vai não acredita. E só jovens da mais alta grandece, todo mundo produzido, todo mundo bem cuidado, todo mundo perfumado e o som rola da melhor forma possível. É incrível. É isso, só quem foi sabe, quem não foi tá perdendo.
De Melo, e o seu É, álbum se transformou uma peça raríssima, né? A gente acompanhou ali a crescência do valor dele de R$ 600, passou para 3.000. Enfim, se procurar aí na internet, provavelmente vai achar por valores exorbitantes que com certeza valem a pena, mas é impressionante pelo valor que um disco um dia já teve e agora chegando nessas dimensões. Ah, fica uma expectativa se será que nesses 50 anos vai ter um relançamento dele? Vocês estão trabalhando nesse sentido? olha, é bem provável que aconteça, né? Porque time que está ganhando não se mexe. Mas esse disco ele tem uma comunicação que é uma coisa assim absurda, entendeu? Lá fora, inclusive, em todos os lugares, a Dona Jo tem um mapinha que ela consegue ver onde mais toca, onde menos toca e tal. Tem essa história. Esse disco deve-se, esse gostar dele via mundo, porque toca Hermeto Pascoal, Heraldo do Monte, Cláudio Bertrame, Capitão, Bolão, Luiz Melo, o cara que tocava com Astor Piazzolla, Rafael Romero, tinha o pai do Taiguara, o Birajara. Assim, uma grande loucura. Esse disco, Nossa Senhora, tem tudo. Corinho da Eloá, Luiz Melo, eu. Deu bom, deu bom. E eu saí, fui eu que pedi para me desligar da gravadora, entendeu? Quando todo mundo estava querendo entrar na gravadora, eu pedi a rescisão. Quer dizer, algumas coisas que não aconteceram e que poderia ter sido dado sequência, não se deu por conta desse meu sair de cena. Então, agora, os gringos redescobriram esse disco e começou a tocar. Como disse você, apareceu o disco tocando e mostraram a capa no Black Eyed Peas. E, inclusive, agora, se você quer saber, também está acontecendo muita coisa lá fora. O Drake, inclusive, sampleou de Mello. E esse disco que lariou, todo mundo gravou. Léo Maia, que lariou, gravou Emicida, gravou Pretinho da Serrinha, gravou a Lineker, a empresária da Adriana Calcanhoto, Andréa Franco, ficou ouvindo de Mello na pandemia, disse, meu Deus, o que eu posso fazer por esse jovem idoso? Reuniu toda a nata da música jovem e virou assim uma loucura. Ela fez um disco, como eu digo, para o imorrível nada é impodível. Ela fez um disco chamado Podível e Impodível. Ali ela chamou Júlia Mestre, Theo Bial, Josiara, Felipe Hélio e algumas pessoas mais. E o disco ficou maravilhoso. Eu fechei com a música que eu fiz no Japão, Minha Estrela. Ficou fantástico, está rodando por aí. As coisas estão se disseminando. Agora vai entrar também no documentário do Ayrton Senna, que está em cena. E tô aí, tô aí. Mas O o Drake lançamento, gravou, tá ótimo. mas o relançamento do disco ainda não tá certo se vai acontecer ou não nesse aniversário de 50. Não, não, mas é podível que esteja acontecendo, porque quando a coisa começa a aparecer, a ressurgir, então eu acho que há grandes possibilidades. Nós estamos num bate-papo com a Universal, metros a metros. Então pode ser que em algum momento role, tá bom? Estaremos atentos aqui acompanhando qualquer novidade. De Melo, mas agora conta um pouquinho dessa história do Imorrível, que tem um pouquinho desse ressurgimento, mas também tem a ver com um acidente muito grave que você sofreu aqui em São Aham, Paulo, aham, na Marginal Pinheiros, de moto. Como que foi aham. essa história, de Melo? O que acontece? Eu sempre fui notívago e estava em todas, que nem placa de Coca-Cola. E aí, onde eu não estava, estava sendo cogitado, falado. E aí eu saí para as noites, para a avenida, tomei umas chambiras e fui para o sítio de um amigo meu que infelizmente já foi para o outro lado. No trajeto tem uma ponte
Quando eu dou de cara com 2 caminhões vindo na minha direção, eu digo, nessa eu não vou. Pimba lá. Pulei no rio com moto e tudo. Me entortou a coluna, entortou a moto. E aí, como eu estava sempre em todas e sumi, e houve o desastre, ficaram sabendo, começou o boato. De Melo morreu, de Melo morreu. Porra nenhuma, de Melo é imorrível. E eu criei a história do Imorrível. Como esse documentário deu muito certo, ganhou Kikito em Gramado e ganhou mais 10 prêmios, achamos por bem, por que não fazer o disco, que também teve uma capa legal, tem um som legal, meio que caminhando para os anos 70 e também fluiu. Nesse interim, também um pouco antes da pandemia, foi feito o disco Atemporal, de Melo Atemporal, com Cotonete, na França, que também está rolando, tem uma música que está estourada lá fora, o A.E.I.O.U. Em princípio, a priori, era um samba, e depois ela virou dance. E está nas pistas, né? Está rolando. Eu sou todo feliz porque, imagina, os jovens de todas as idades aderiram ao meu som. É maravilhoso isso. E Deus existe, né? Ele é realmente justo, ele é verdadeiro. E sem ele nada seria possível, não é? Eu sou um cidadão de fé, eu estou no meu melhor momento, na minha melhor fase, em tudo, sobre tudo. Depois que minha filha nasceu, que já fez agora 18 anos, eu comecei a mudar totalmente a minha vida, parei as loucuras, não é? Era um cidadão mundano mesmo. E agora eu estou um cara mais pacato, mais regado, né? E estou assim, ela canta muito, está tocando muito, não é o trabalho dela, tocando para frente o trabalho dela, canta inglês, francês, espanhol, italiano, e estuda 12 horas por dia, quer dizer, uma glória, é uma bênção, é uma alegria, e canta uns sambas, ela é profissa, viu? Tira assim, ela muda a cena. Ela é incrível, cantando as músicas da Amy, Nossa Senhora, arrepia. Gabi E estou todo Diabade, é o nome feliz. dela, né? Gabi Gabi Diabade, Diabade. ela é uma princesa, ela é linda. De Melo, e Ela é linda agora, como um sonho, suave como a noite. Hã? que lindo. De Mello, agora só para fechar nossa conversa, já agradecendo demais a sua disponibilidade, queria entender um pouquinho se ano que vem, nesse momento aí de 60 anos de carreira, 50 anos de lançamento do primeiro álbum, o foco vai ser celebrar toda essa carreira ou de repente ter alguma coisa nova aí saindo do forno aí pra gente se preparar? Não, sempre vai ter coisa nova, tenha certeza. É como eu lhe falei, eu crio, recrio e recreio. E vamos fazer um disco de 50 anos, claro, mas em algum momento, entendeu? Mas vamos trabalhar também o ano inteiro sobre esse disco de 75. Venham as novidades por aí, mas não posso falar muito, né, a respeito desse. Não perde o lance da surpresa, tá bom? De Mello, esse disco de 75 sofreu algum tipo de repressão por conta da ditadura ou outros trabalhos que tu queria desenvolver? Algumas músicas, sim. Esse disco não, ele seguiu. É como eu lhe falei, eu me senti assinando um atestado, porque tocava em todas as rádios, vendia tudo que colocaram no... Só para você ter uma noção, eles fizeram 3.000 discos só para divulgação, não é? Isso, LP, e o compactozinho com 2 músicas, entendeu? Vou lhe contar uma história verídica. Eu vendi um disco de época por 5.000. O que me comprou, vendeu por 11. O que me comprou, né, vendeu por 11. E o que comprou por 11, vendeu por 15. Eu estava falando isso com o Nereu,
E o Nereu disse, olha, não é muita novidade, porque o meu disco, não é um mocotó com Jorge Ben, está vendendo por 27 mil. Aí eu digo, tá bom, para mim não está ruim, entendeu? O que ocorre, todo mundo quer esse disco. Aliás, 2 pessoas, Deus e todo mundo, quer esse disco de 75, até eu que sou mais besta também quero. Não tem mais material, é uma loucura. Foi. Entendeu? Mas assim, olha, compondo sempre cada vez mais, e as músicas que eu estou fazendo recentemente é uma loucura, engravida coração, é uma doideira. A ansiedade bate forte. De Mello, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, sempre um prazer falar contigo, e viva a sua música, viva a arte brasileira. É isso aí, obrigado, querido, foi uma honra. Grande abraço, meu amigo Lucas. Morando no primeiro andar do coração. Graças, meu bom Deus. Muito obrigado. Hilário, raiou o dia, eu vi chover em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Mandioca pra farinha e o milho pra galinha. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos aproveitar para compartilhar um recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa, aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, seja onde você estiver, o nosso Bem Viver vai até você para te ajudar nessa missão tão importante de nos ajudar, na verdade, melhor dizendo, a compartilhar o Bem Viver por todos os cantos do país. Se você tem interesse ou disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Vamos falar agora de uma história que une um esporte ainda não tão praticado no Brasil com inclusão socioeducativa. Desde maio deste ano, a Federação de Remo de Brasília e o Ministério dos Esportes oferecem aulas de graça de remo para 40 estudantes da rede pública do Distrito Federal. As atividades acontecem 2 vezes por semana no Lago Paranoá, alterando o fluxo de um local famoso, mas ainda muito pouco frequentado pela maioria da população de Brasília. O nosso correspondente em Brasília, Alex Mirkan, foi conferir essa história e conta pra gente. Quem vive em Brasília sabe que a cidade reserva belezas e pontos de lazer desfrutados apenas por uma pequena parcela da população. No centro do famoso e arejado projeto urbanístico da capital federal está o Lago Paranoá, notável para quem circula de carro, bem acessível aos moradores, mas quase invisível a quem entra e sai do plano piloto com transporte público. Pensando nisso e num dos esportes mais praticados no lago, o remo, o projeto Vamos Remar tem aberto as portas a estudantes da rede pública de ensino. Júlia Andrade, aluna da escola Setor Leste, de 17 anos, comenta. Eu já tive experiência de fazer natação, mas nunca tinha feito remo, nem tido essa experiência de entrar no lago. Para a Bárbara Gonçalves, também de 17 anos e aluna do Setor Leste, a experiência também foi inédita. Já teve algumas experiências de entrar no lago antes do remo, só que eu nunca fui nesses barcos que tem, jet ski, essas coisas, nunca fui. Mas aqui, entrando no remo, foi a primeira vez que eu realmente andei no lago. Lília de Oliveira, presidente da Confederação de Remo de Brasília, conta sobre a realização do projeto. A gente quer trazer jovens para remar e esse projeto pensou em escola pública para oportunizar realmente outros alunos de outras condições, né? A gente sabe que as escolas públicas, apesar de estarem no plano piloto, muitos alunos vêm de outras regiões, de outras cidades satélites, por exemplo, e tem poucas oportunidades de acessar o lago, né? O lago acaba que é pouco usufruído pela população em geral, assim, principalmente quem não é do plano piloto. Aprovado pelo Ministério dos Esportes e custeado com verba parlamentar pleiteado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o projeto contempla 40 alunos de ensino médio de 2 escolas públicas do plano piloto. Leila Barros enaltece. Esse projeto vai muito de encontro a uma realidade que é
que é notória no DF, que tem muitos jovens que não têm acesso ao Lago Paranoá, modalidade remo. Então é uma oportunidade de, além da promoção da cidadania, do bem-estar, uma oportunidade de jovens de várias classes sociais interagirem e daqueles que são mais vulneráveis conhecer o Lago Paranoá e ter a prática de um esporte que é incrível, que é o remo. Lília projeta uma expansão. A gente tem um desejo, né, de expandir isso e conseguir contemplar escolas públicas, por exemplo, das cidades satélites, né? Mas esse é o nosso primeiro projeto, seria o nosso piloto, e então a gente vai tentar trabalhar para renovar ele, ampliar, conseguir mais verba para atender outras escolas. Posição defendida por Breno Manski, ex-remador, treinador e dono da escola de remo Guaíba, abrigada dentro do Clube Asbac. Hoje mesmo eu falei com a presidente da federação, nós temos que aumentar, entende? É muito pouco, é 2 dias só da semana, tem que ser 3 dias, tem que ser mais coisas, entende? E aqui a gente tem uma situação muito difícil, os clubes são muito afastados da cidade, e aí nós temos a turma toda, ninguém sabe o valor que tem esse lago, entendeu? E essa gurizada precisa de um esporte para fazer. Chegar em uma van custeada pelo projeto, ganhar lanche e desfrutar o lago na resenha com os amigos. Tudo parece ser diversão, mas não é. Tem que trabalhar duro. O carismático e experiente professor Manski, como é chamado pelos alunos, e no universo do remo, alterna brincadeiras com seriedade. Ninguém tem moleza sob o seu comando na escola de remo Guaíba. Eu quero ensinar a remar. Eu vou ensinar eles a remar. O que eu conseguir tirar de fruto deles, de 1, de 2 ou de 3, já tá bom. Mas tudo é válido que a gente está fazendo, entendeu? Tu vai ensinar o cara a saber o que é remo. E isso é a nossa vantagem. E depois vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu sou um cara, sou muito exigente e gosto muito de trabalhar para valer. Além de trazer gente mais diversa para o lago, a ideia é mesmo apresentar o remo olímpico e fortalecê-lo. Em Brasília, a modalidade atualmente é mais comum entre adultos acima de 30 anos e que conseguem arcar com o alto custo dos equipamentos. Por isso é tão importante essa conquista dos mais jovens. Porque eu gosto de trabalhar com a gurizada. Eu tenho prazer. Isso aqui está me estimulando. Já estou na era de parar, mas eu estou me estimulando fazendo isso que eu faço. Converso, enrolo, brinco com ele. Mas o que eu faço, entendeu? Então isso é um prazer enorme. Isso foi uma iniciativa que eu reclamo há muitos anos já por essa iniciativa. E essa turma da federação assumiu o compromisso e fez valer. O projeto Vamos Remar tem duração prevista de 1 ano, mas a expectativa é que a ideia se expanda e abra espaço para mais gente experimentar essa sensação de deslizar sobre a água. E quem sabe ajudar a dar uma nova cara para o remo brasileiro, ou pelo menos para o Lago Paranoá. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan. Vamos seguir falando de esportes aqui no Bem Viver. Afinal, Olimpíadas é um assunto que chama muita atenção. É impossível não estar emocionado com tudo que tem acontecido por nossos atletas e as nossas atletas, né? Beatriz Souza garantiu o ouro no judô, Rebeca Andrade também agora, né? Na ginasta segunda-feira, e com certeza vem muito mais por aí. Inclusive, essa é a análise do jornalista esportivo Luiz Ferreira. Ele conversou no Central do Brasil com a apresentadora do programa Luana Ibelli, nessa parceria que é o Central do Brasil com o Brasil de Fato e a TVT. Bom, segundo o analista esportivo Luiz Ferreira, na avaliação dele, o Brasil tem condições sim de superar o próprio recorde de medalhas das Olimpíadas de Tóquio. O jornalista esportivo comentou sobre a importância da conquista da medalha de ouro por Rebeca Andrade no salto da ginástica. Estamos completamente rebetizados. O que Rebeca Rodrigues de Andrade fez e faz pelo esporte brasileiro, eu ainda estou procurando um nome para colocar, além de histórico, glorioso. Por mais que a Simone Biles tenha falhado e tenha provado para nós que ela é humana, a Rebeca Andrade superou mais uma vez, e muita gente dizia que ela foi campeã em Tóquio porque a Simone Biles não competiu para se preservar, para cuidar da saúde mental. E a Rebeca Andrade, muito talento, muita perseverança, muita força de vontade para fazer uma série de solo praticamente perfeita e pegar a segunda medalha de ouro do Brasil em Tóquio. Olha, foi uma coisa assim fenomenal. Há polêmica também daquele trave, que ela poderia ter levado uma nota melhor, mas a gente tem estratégia da equipe.
a equipe, a comissão técnica da Confederação Brasileira de Ginástica, que está lá com as meninas em Paris, achou melhor a Rebeca fazer uma série mais conservadora na trave e focar no solo. Acabou que a estratégia deu certo e a gente está comemorando aqui mais uma medalha de ouro para o Brasil lá em Paris. Com a nova conquista em Paris, Rebeca se tornou a maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos. Nascida em Guarulhos, na Grande São Paulo, a ginasta é beneficiária do Bolsa Atleta do governo federal. Nas Olimpíadas deste ano, o Brasil acumula até o momento 13 medalhas, mas esse número está em atualização. Inclusive, Luiz Ferreira acredita que esse número pode ser sim superado em relação aos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Vamos ouvir um pouquinho a análise dele. Olha, a projeção é uma coisa engraçada, porque eu pelo menos contava com uma medalha do Calderano no tênis de mesa. Qualquer cor da medalha, ouro, prata ou bronze, obviamente a gente estava torcendo pelo ouro. Mas o Calderano não conseguiu. É uma decepção porque a gente esperava e acabou se decepcionando. Mas eu não deixo de parabenizar o Calderano no tênis de mesa ter chegado numa semifinal. As projeções estão, por enquanto, dentro daquilo. Se a gente for contar, nesse período, nesse mesmo dia, em Tóquio 2020, a gente estava praticamente com o mesmo número de medalhas. A gente tem capacidade, acho que a gente tem condição, inclusive, superar o número de medalhas em Tóquio. Mas agora, falar em decepção, a gente espera alguma coisa, assim. Então, você tem expectativa, você se decepciona. Eu acho que é uma coisa simples. Mas eu acho que o time Brasil está de parabéns. E aí dá para destacar, principalmente, a medalha por equipes no judô, a medalha da Beatriz Souza, a medalha de ouro, que foi uma coisa fantástica. E a Rebeca conquistar 4 medalhas numa só Olimpíada não é para qualquer um. E a Rebeca, a gente tem que lembrar, é a maior medalhista do país, a maior medalhista olímpica do país, já disparado. O que o time Brasil segue fazendo em Paris é histórico, tem decepções, tem frustrações, mas eu acho que a gente tem muito mais motivos para comemorar. Ontem, a seleção feminina de futebol se classificou para a grande final. O Brasil superou a Espanha na semi e agora vai disputar a finalíssima no sábado contra os Estados Unidos. Mas tem um elemento que tem chamado a atenção, que é o tempo de acréscimo, os minutos, que tem sido muito maior do que nós brasileiros estamos acostumados, Por exemplo, contra a França, foram 16 minutos de acréscimo no segundo tempo. Bom, o Luiz Ferreira falou um pouquinho a respeito sobre como ele entende essa decisão dos juízes que têm tomado a respeito do futebol olímpico. A gente é uma torcida apaixonada, vide as rivalidades regionais do futebol, mas assim, eu assisti a coletiva do Caio Bonfim, logo depois que ele ganhou a pé na marcha atlética, e ele treina com a mãe é treinadora dele, e ele falou uma coisa interessante: quase sempre que a gente vai assistir a marcha atlética depois, eles pegam alguns erros e falam, poxa, o juiz está certo, o juiz errou, o juiz acertou. Na série da Rebeca na trave, faltaram alguns elementos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o brasileiro, principalmente esportes que são dominados por europeus e norte-americanos, ainda é visto com uma certa desconfiança. Te dou um exemplo bem claro. A ginástica rítmica brasileira tem tudo aí para conquistar uma medalha, mas sofre com o peso dos juízes. Ainda há um certo preconceito, não só com brasileiros, mas com latino-americanos, com africanos. A galera sempre olha meio torto, mas o talento sobressai. Agora, vou contar uma coisa aqui, me permitam soltar meu lado torcedor. No futebol feminino contra a França, colocaram a arbitragem, 20 minutos de acréscimo, Macron, o Asterix Obelix, o Gambit, a Legião Estrangeira, todo mundo, e não adiantou. O Brasil tinha que ganhar, passou para a semifinal, meu amigo. Tem dias que não adianta, a gente tem que ir. Agora vamos atualizar sobre a Venezuela, Teve eleição dia 28, Nicolás Maduro foi reeleito presidente, mas a situação ainda não está calma por lá, principalmente depois desse final de semana, que a oposição tomou essa decisão de autoproclamar o candidato dela, Edmundo González, como presidente eleito. Bom, para entender melhor que contexto é esse, o que significou, que repercussões a gente precisa entender a partir dessa motivação da oposição na Venezuela, a gente chama aqui para o nosso programa Daniel Lamir, repórter do Brasil de Fato, que está sempre junto com a gente aqui no Bem Viver, no roteiro, na apresentação, enfim. Daniel Lamir está com todas as informações atualizadas sobre a situação da Venezuela e conta pra gente. Fala aí, Dani. O candidato derrotado nas eleições venezuelanas, Edmundo González Urrutia, publicou uma nota incitando as Forças Armadas à desobediência ao país.
A manifestação foi feita na segunda, dia 5, nas redes sociais, com um pedido direto aos militares. No texto, o ex-embaixador volta a afirmar sem provas que o presidente reeleito Nicolás Maduro não teve mais de 30% dos votos. Além disso, Edmundo González se autoproclama presidente da Venezuela. O texto é assinado por ele e pela ex-deputada ultraliberal Maria Corina Machado. No documento, a oposição repete o discurso feito no dia da eleição e afirma que Edmundo teria recebido 67% dos votos. O grupo afirma ter recolhido 70% das atas e que isso garantiria a vitória do ex-candidato pela plataforma unitária. Mas o CNE, Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, anunciou a vitória de Maduro em 28 de julho com 80% das urnas apuradas. 5 dias depois, o Conselho atualizou os dados. Segundo o órgão, o mandatário recebeu 6,4 milhões de votos, o que representa 51% contra 5,3%, o que equivale a 43% do opositor Edmundo González. O percentual de urnas apuradas neste anúncio é de 96,87%. A declaração feita por Edmundo González pede que os integrantes das Forças Armadas e dos corpos policiais, abre aspas, não reprimam o povo, mas que o acompanhem, fecha aspas. Ainda no texto há um chamado para que familiares militares, nas palavras utilizadas, exijam que os combatentes desobedeçam às ordens. O comunicado termina com a autoproclamação de Edmundo como presidente. Para o chefe do programa de mestrado de História Militar da Universidade Militar Bolivariana da Venezuela, Henri Navas Nieves, a nota deixa nítida a intenção de que a oposição tinha de aplicar um golpe de Estado no país. Durante a última semana, tanto o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, quanto o próprio presidente Nicolás Maduro afirmaram que havia uma tentativa de golpe de Estado em curso no país. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lorenzo Santiago. Locução, Daniel Lamir. É claro que a gente vai seguir atualizando dia após dia a situação da Venezuela aqui no Bem Viver e você acompanha tudo de perto também no site Brasil de Fato e nas nossas redes sociais também. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Bora falar de direito à moradia? O acesso a garantir a moradia digna é um direito de todas as pessoas do país. Mas será que ele realmente está chegando para toda a população? Infelizmente a gente sabe que não, né, gente? Qual a importância dessa temática para as eleições municipais que acontecem esse ano, por exemplo? O que ainda deve avançar dentro desse tema por luta de moradia digna? Esses são alguns dos questionamentos que o jornalista Francisco Barbosa, do Brasil de Fato Ceará, fez durante uma entrevista no podcast de Vera com o educador popular e ativista da luta pela moradia, Rafael Silva. A gente sabe que as perspectivas de acesso à moradia podem mudar a partir da realidade de cada região do país. A gente vai ouvir agora o Rafael Silva sobre a realidade do acesso à moradia digna, tanto em Fortaleza, na capital do estado, como também no restante do Ceará. A realidade do acesso à moradia digna em Fortaleza, acredito que está no mesmo cenário, né, das outras grandes capitais, né? O acesso à moradia, ele é, na maioria das vezes, garantido através da luta mesmo, da luta né, das grandes ocupações, né, por áreas que estão ociosas, por áreas que não estão ocupando sua função social, seja terra, seja prédios, né, muitas das vezes abandonados, né, que inclusive o crime, né, usa, né, e, enfim, e
temos uma política pública, né, que é o Minha Casa Minha Vida, mas que ainda precisa ser fortalecida a se tornar uma política de Estado. Então, em Fortaleza, né, acredito eu, né, como nas grandes capitais, esse confronto é muito intenso, né, entre os movimentos, né, de moradia, né, e o setor que visa apenas lucrar com especulações de terras, de áreas urbanas, né, sem cumprir função social nenhuma. Então, essa é a grande realidade da moradia hoje, né, na capital do Ceará, Fortaleza. No estado do Ceará, quando a gente interioriza, né, esse acesso por moradia, ele fica um pouco mais acirrado do ponto de vista de que os movimentos dos interiores muitas vezes são suprimidos por oligarquias familiares, que existe ainda muito isso no interior. Aqui na cidade onde eu moro, Juazeiro do Norte, né, apesar de ser uma região metropolitana, mas ainda tem muito disso. São duas, três grandes famílias que detêm todo esse monopólio de terras e de áreas urbanas e que fica ociosas, né, esperando especulação, né, distanciando cada vez mais as pessoas ali do convívio da cidade. Então esse debate da moradia não é só pelo teto, mas sim também o direito à cidade, sim uma cidade democrática, né, onde a gente possa ter um bem-estar ali, uma convivência, né, enfim. Então, quando esse cenário ele se adentra mais por o interior, vai ficando muito mais acirrado essa disputa, né, né. Então, assim, os movimentos por moradia nos interiores, se eles não procurarem algumas alianças, né, através também de sindicatos, de associações, eles ficam ali só na luta, né, e assim, é suprimido do debate, né, e também da questão mesmo concreta de que a gente não consegue, se não tiver essa avaliação, pelo menos tirar alguma vantagem dessa disputa, né, com essas grandes famílias, com essas grandes oligarquias que ainda concentram boa parte das terras e dos espaços urbanos nos interiores. Infelizmente, o estado do Ceará também vive uma realidade cheia de dificuldades e problemas na questão do acesso à moradia, como a maior parte do país também. A gente perguntou para o Rafael o que ainda era necessário avançar na questão do acesso à moradia digna no estado. No nosso ponto de vista, enquanto movimento, o que se há para avançar são as políticas públicas voltadas em todos os setores para uma moradia realmente digna. Então, quando eu falo de moradia, eu também estou falando de transporte público. Quando eu falo de moradia, eu falo também de saúde, né, de ter equipamentos, né, UPAs, postos de saúde, hospitais, com fácil acesso, né. Quando eu falo de moradia, eu falo também de creches, falo de escolas, né, eu falo do todo. Quando a gente fala em que precisa avançar ainda pela luta por moradia, a gente fala do direito à cidade como um todo, né, o direito de ir e vir, essa mobilidade urbana, ter também a condição de renda, enfim, da segurança pública. Então, o que há para avançar, avançando em todas essas políticas públicas com qualidade, né, a gente chega a um denominador que a moradia, sim, aí sim ela passa a ser digna, né? Longe da violência, longe da segregação. Então, o que falta avançar ainda nessa luta são essas outras pautas que também a gente não pode suprimir e negligenciar. Quando a gente luta por moradia, a gente luta por todos esses outros direitos. E tendo isso, a gente tem garantido a luta por moradia. Acesso à moradia é também um direito à cidade, como bem lembrou Rafael. E não dá para pensar direito à cidade e moradia sem a garantia de acesso também às estruturas de saúde, educação, mobilidade, entre outras questões fundamentais do meio urbano. Sempre bom lembrar que esse ano tem eleições municipais e essas sim são pautas que a gente precisa levar para esse debate, para ver se os nossos candidatos, seja a prefeitura ou também para vereador, vereadora, estão refletindo essas questões fundamentais. A gente vai ouvir uma
fala do Rafael Silva sobre a importância da temática da moradia justamente para as eleições municipais. Que é um ano que, como costumo dizer, é um ano ímpar, né? É um ano de eleição, é um ano onde o povo, no geral, ele tem a oportunidade, né, de escolher seus representantes para que se possa defender, né, essas políticas públicas. Então, infelizmente, né, como a gente sabe, né, muitas das vezes as pessoas fazem desse ano um ano para lucrar, para se ganhar dinheiro, né, e assim, não é só isso, né, aliás, não é isso. Né, esse ano de eleição é o ano onde nós, principalmente nós em movimentos, que a luta é permanente, as políticas públicas elas batem na porta, a falta das políticas públicas faz com que a gente olhe assim para trás e o que é que aconteceu, o que é que a gente está fazendo, né, onde é que a gente está jogando, depositando o nosso voto. Então esse ano, inclusive, os movimentos vai de uma forma bem mais intensa, né, inclusive lançar candidaturas por todas as regiões possíveis, né? Tendo em vista o maior movimento da América Latina, que é o MST, fez agora recentemente um congresso, né, nacional e apresentou suas pré-candidaturas a nível nacional para vereadores e para prefeitos também, né, mas mais para vereadores, né? Então isso é uma sinalização de que os movimentos também têm que também estar disputando esses espaços institucionais. Então esse ano de eleição ele é simbólico, né? Ele é simbólico e é um ano de oportunidades também, onde a gente vai poder realmente eleger pessoas, né, que têm compromisso, né, com as políticas públicas, que é isso que a gente temos que levar em consideração, né? A defesa do SUS, por exemplo, né? Temos que ter representantes que defendam o SUS, temos que ter representantes que defendam uma moradia digna, temos que ter representantes que defendam também as políticas afirmativas, o pessoal da população LGBT, que IAPN, mas também tem que, com certeza vai lançar, né? Inclusive temos no Congresso Nacional pessoas como a Érica Hilton, né, que defende, né? Temos ali o Guilherme Boulos, né, que vem inclusive do movimento social de luta por moradia, ali o MTST, né? Aqui no Ceará temos o primeiro sem terra, deputado estadual, que é o Messias do MST. Então, na minha percepção, eu vejo isso com bons olhos, né? E temos que sim que disputar esses espaços institucionais sem terceirização. A gente já faz essa luta, os movimentos já fazem essa luta justamente para isso. Em São Paulo nós temos também um dirigente da CMP, Central de Movimentos Populares, o Raimundo Bonfim, né? Que também vem ali também do movimento de moradia. Então é uma chance da gente também, dos movimentos, se adentrarem e fazer essa luta institucional e ter voz, né? Fazer com que essas políticas públicas que defendemos nas ruas também possam ser defendidas também no parlamento e também nos executivos. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, e para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela radiobrasildefato.com.br. A gente transmite para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA, a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmitiu o programa aqui em São Paulo. Lembrando que o Bem Viver fica salvo no nosso site, você pode ouvir a hora que você quiser lá nas plataformas de podcast também. Vamos falar um pouquinho mais de esportes? Olha só, sabia que a gente tem uma atleta olímpica que cresceu em um assentamento da MST? Pois é, a gente está falando da recordista do salto em altura, Valdileia Martins. Ela cresceu justamente com a sua família no assentamento Pontal do Tigre, organizado pelo MST, no município de Querência do Norte, no Paraná. A gente vai ouvir a história completa dessa assentada da reforma agrária que se transformou em uma atleta olímpica. Daniel Lamir está aqui para contar para a gente. Com um salto que bateu a marca de 1,92 m, a brasileira Valdileia Martins celebrou duas conquistas. Ela conseguiu uma vaga na final do salto em altura nas Olimpíadas de Paris e igualou o recorde brasileiro feminino mais antigo na modalidade.
A marca também foi alcançada por Orlane Maria dos Santos em 1989. Apesar da vaga, a competidora ficou de fora da final no último domingo por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo. Além disso, a morte do pai, que faleceu no último dia 29, durante as Olimpíadas, quase fez a competidora desistir antecipadamente da disputa. Vítima de um infarto fulminante, Israel Martins, pai de Valdileia, foi um grande incentivador da carreira da filha. Ele e a companheira, Neuza Querino Martins, criaram os 8 filhos nas terras do assentamento Pontal do Tigre. O local é organizado pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no município de Querência do Norte, no Paraná. Junto dos irmãos, Valdileia ajudava o pai na lavoura de algodão e, no horário escolar, praticava esportes, sempre com incentivo dele. Quem notou o talento da atleta foi o professor de Educação Física Flávio Rodrigues dos Santos. Ele lecionava no Colégio Estadual Centrão, uma escola rural onde estudavam crianças assentadas, filhos de pescadores e outros moradores da região. A saída foi investir nos esportes individuais. Sem estrutura para os treinos, o professor usava o que tinha em mãos para ajudar os alunos. Nas competições de revezamento, o bastão era uma espiga de milho. No salto em altura, a barra foi adaptada com uma vara de pescar. E para reduzir o impacto das quedas, o treinador encheu sacos de milho com palha de arroz e fez os colchões. Em 2003, quando venceu sua primeira competição fora da escola onde treinava nos Jogos Escolares do Paraná, em Curitiba, Valdileia tinha os pés descalços. Ao contrário das adversárias que saltavam de costas, Valdileia saltava de frente, com o método tesoura considerado menos sofisticado. Mas o esforço da adolescente, então com 13 anos, a levou para o alto. Ela ultrapassou a marca de 1,43 m, ficou entre as finalistas e garantiu uma vaga nos Jogos Colegiais Brasileiros em Brasília. De salto em salto, 21 anos depois, a esportista chegou aos Jogos Mundiais e, mesmo sem disputar a final por uma contusão, entrou para a história olímpica. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler. Locução, Daniel Lamir. E vamos falar agora sobre agroecologia, absolutamente indispensável para o bem viver, né? Não tem programa se a gente não falar sobre esse assunto. Hoje a gente vai conhecer um lugar que partilha muito da afroecologia. Sim, isso mesmo, afroecologia. A gente vai conhecer a trajetória de luta das mulheres do Sítio Ágata, em Pernambuco, no Momento Agroecológico de hoje. Quem foi para lá contar essa história pra gente é Pedro Estrapassalas. Momento Agroecológico. Um lugar de trocas, experiências e vivências afroecológicas. É o que explica a agricultora Luísa Cavalcante. É um espaço matriarcal, antirracista, feminista, militante por direitos humanos, por direitos ambientais. Somos nós. Sua filha Nizinga complementa. Aqui chove hoje. A gente desenha o sol para chamar o sol. A gente conversa com a chuva, brinca na chuva. A gente sorri com toda essa vivência. Então, não tem nada melhor do que a gente se sentir natureza, sabe? Luísa Cavalcante, que criou o Sítio Ágata na zona rural de Tracunhaém, a 62 quilômetros de Recife, explica por que define o espaço dentro do conceito de afroecologia. Nós somos terceira, quarta, quinta e sexta geração, terceira porque minha mãe está viva, terceira, quarta e quinta geração de mulheres do povo quibundo vivendo aqui nessa diáspora. Então, precisava de algo que remetesse a isso. A nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, as nossas culturas, nosso jeito de fazer, de comer, de se relacionar, de cuidar. Então a afroecologia nos define. A arruda é uma planta muito ancestral, né?
Toda mulher mais velha, todas nós mais novas usou, né? Viu as mais velhas usando a arruda, especialmente atrás da orelha, uma folhinha de arruda para dar proteção, sabe? A trajetória de luta das mulheres do Sítio Ágata começou em 1997, quando mais de 300 famílias camponesas ocuparam o engenho do Prado, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Do tempo das barracas de lona não é esquecida a triste experiência de um dos despejos mais violentos da história do estado, em março de 2003. É o que relembra Nizinga. A gente tinha muito alimento, a gente tinha muita cultura, a gente tinha muita comunicação, muita saúde e muito bem viver, muita coletividade. E aí foi perdido. Após o despejo, com todas as opressões que o sistema vem fazendo e vem aplicando. 2 anos após a violência brutal por parte da polícia e dos usineiros, a área foi declarada como improdutiva pelo INCRA, dando início à criação dos assentamentos Nova Canaã, Ismael Felipe e Chico Mendes I, onde está o Sítio Ágata hoje. A partir da conquista da terra, Luísa, sua filha Nizinga e a pequena Ágata passaram a transformar em múltiplas culturas uma terra devastada pela cana-de-açúcar. A chave foram os mutirões coletivos, com o envolvimento de parceiros e da população das cidades ao redor. Essa coletividade deu forças para o espaço se tornar uma referência na elaboração de atividades socioeducativas relacionadas à agroecologia, à comunicação e aos direitos humanos. A sentada e comunicadora Leonai Gerlani conta sobre o que aprendeu no Sítio Ágata. Eu aprendi a fotografar, fazer várias coisas. Aprendi sobre plantas medicinais, a fazer remédio, várias coisas boas. Se fosse para outras cidades, outras coisas, isso seria muito melhor, porque ia transformar o mundo. O Festival Rompendo Cercas, que teve sua 2ª edição realizada no decorrer de julho, foi uma forma de estreitar ainda mais os laços com essa rede que fortalece e aprende com a afroecologia do Sítio Ágata. A escolha do mês não foi ao acaso. O encontro é uma forma de lembrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho. Valdenice participou da oficina de plantas medicinais ministrada por Luísa e pôde revisitar muitas das memórias que tinha na infância. Minha mãe dava bastante chás a gente foi assim criado com a questão do chá, era algo assim bem frequente na minha casa, né? As ervas, elas sempre fizeram parte da minha vida e eu acho isso muito importante, esse saber que a natureza traz pra gente, que muitas vezes é deixado de lado. Com apresentações artísticas de nações de maracatu e folguedos populares, o festival também foi um chamado à reflexão e organização das comunidades rurais frente aos mega empreendimentos eólicos. Nos últimos anos, o setor tem impactado de forma negativa os territórios, a exemplo do que acontece hoje nos assentamentos do Complexo do Prado, onde está o Sítio Ágata. Como explica Luísa Cavalcante. Poder reunir, falar disso, né? Dizer que é possível, sim, a gente minimizar os impactos desses megas empreendimentos e que precisamos estar juntos, sabe? E que não é só o enfrentamento, mas o enfrentamento é preciso fazer também com encantamentos, fazer com alegrias também. Nizinga revela as motivações para a organização do festival. Então o que me motiva a fazer também esse festival é que a gente possa se reunir, se aquilombar, se renascer para compreender que a coletividade ela pode melhorar e ela deve existir para a gente poder alcançar. Porque toda luta tem a sua batalha, mas toda batalha tem a sua vitória. A minha maior conquista é poder saber que os povos podem ser livres novamente. Livres da cerca da opressão, livre da monocultura, livre do agronegócio, livre do veneno. Acho que essa é a minha maior conquista. De Tracunhaém, em Pernambuco, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso programa volta ao ar amanhã a partir das 11 horas da manhã. Você confere pela radiobrasildefato.com.br pelo mundo inteiro. Logo depois a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui em São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação do programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Aguiar e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio e toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.